Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje, queridos, é a frase que mudou o destino da humanidade. Amém? Amado irmão e amada irmã, se você pudesse ouvir hoje uma frase capaz de mudar o destino da sua vida, o rumo da humanidade e a forma como você enxerga Jesus, você estaria realmente disposto a escutar? Porque o que vamos conversar, queridos, nesse devocional de hoje, não é apenas uma palavra de Deus, um estudo bíblico, um devocional. É uma revelação que atravessou séculos, continentes, culturas, guerras, religiões e dúvidas. E ainda permanece viva, atual e transformadora em nossos dias. Então, prepare-se, respire fundo e abra espaço no seu coração para algo que talvez você nunca tenha percebido. Amém? E o nosso devocional de hoje, queridos, eu quero compartilhar com você uma frase que não apenas ecoou no deserto há mais de 2000 anos atrás, mas ela continua ecoando hoje na mente e no coração e será para a eternidade. Porque essa frase saiu da boca de um homem simples, estranho para a sua época, vestido de forma diferente, alimentando-se de forma incomum, mas carregando uma missão gigante demais para ser ignorada. E essa frase, ela está registrada no nosso texto base de hoje, no texto de João, capítulo 1, onde nós iremos ler do verso 29 a 34. E talvez você já até tenha lido, mas nunca tenha se apercebido do tamanho e do poder que existe nesses versos. Então, eu quero poder ler junto com você João, capítulo 1, verso 29 a 34. Amém? Diz assim para nós, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: Depois de mim, vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém, queridos? Então, olha só o que a Bíblia nos diz, queridos, que João Batista, ele olhou para Jesus e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo depois, o próprio João, o mesmo João, que não o conhecia, mas que Deus havia revelado que aquele sobre quem o Espírito Santo descesse e permanecesse, esse seria o Filho de Deus. E então João conclui, queridos, com algo de peso eterno.
eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Agora, antes de nós avançarmos, queridos, nessa mensagem, pare e pense comigo algo poderoso que eu quero que você pense comigo aqui agora. João, ele não disse: eis o libertador político. Ele não disse: eis o filósofo mais sábio. Ele não disse: eis o fundador de uma nova religião. O que João disse é: eis o Cordeiro de Deus. E é exatamente aqui que começa a nossa virada de entendimento. Porque naquela época, queridos, Israel ele vivia debaixo de um sistema de sacrifícios que funcionava como? Quando alguém cometia um pecado, naquele tempo, era sacrificado um cordeiro puro e sem defeito, como símbolo do perdão. Aquilo ali era a remissão, a redenção. Mas todo sacrifício, queridos, precisava ser repetido ano após ano, porque nenhum cordeiro era perfeito o suficiente para resolver o problema da humanidade para sempre. Então, como o ser humano pecava, eles sempre tinham que estar levando aquele cordeiro ali para a remissão dos pecados deles. E quando João Batista aponta para Jesus, queridos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele está declarando algo maravilhoso, poderoso e algo muito maior do que aquilo que eles faziam de levar um cordeiro, um animal, para ser sacrificado. João ele está dizendo que chegou aquele que não vai apenas perdoar pecados, mas que ele vai remover a dívida, cancelar o poder do pecado e romper o ciclo eterno de culpa, condenação e separação. Então imagine a humanidade inteira carregando culpa, medo, fracassos, traumas, vícios e erros silenciosos que ninguém vê. Imagine uma dívida espiritual impagável. Agora, imagine alguém olhando para você, amado irmão e amada irmã, e dizendo assim: pronto, a conta está paga. Você está livre. A mudança não é por sua força, é pelo sacrifício perfeito de Jesus. Isso é o que João disse. Jesus não veio para aliviar, ele veio para resolver. João, queridos, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus e permanecendo. E essa palavra é muito importante, por quê? Porque no Antigo Testamento, queridos, o Espírito Santo ele vinha e depois ele ia embora. Você consegue ver isso muito claramente, por exemplo, na passagem de Sansão. Sansão ele era tomado pelo Espírito Santo em alguns momentos. Só que dessa vez, João ele olha para Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo, mas não ia embora. Permanecia. E o que isso significa? Que isso significa, queridos, que aquilo ali não era uma visita, ou seja, o Espírito Santo não estava fazendo uma visita ao Senhor Jesus. Era uma presença, é uma continuidade, era um relacionamento. Ou seja, Deus ele não quer apenas tocar na sua vida e ir embora. Ele não quer te fazer uma visita. Ele quer permanecer na sua vida. Só que agora é que vem a questão que precisamos responder juntos. Você tem vivido uma fé de visitas ou de permanência?
Jesus não quer ser lembrado, queridos, apenas quando dói, quando falta ou quando tudo está difícil. Jesus quer permanecer num dia comum, no trabalho, no transporte, no silêncio, no cansaço, nas escolhas e também nos teus pensamentos. João ele termina o texto dizendo: eu vi e dou testemunho. Ou seja, ele não repassou rumores, ele não transmitiu boatos, ele falou daquilo que os olhos dele viu e o coração dele confirmou. Então aqui vai uma reflexão profunda para todos nós. Qual é o seu testemunho real e pessoal com Jesus hoje? Você conhece Jesus pela experiência ou apenas por ouvir falar? Porque testemunho, queridos, não é repetir frases. Testemunho é quando o que você vive confirma o que você crê. Eu vou repetir para você, guarda essa frase. Testemunho é quando o que você vive confirma aquilo que você crê. Hoje, queridos, o sacrifício já aconteceu. Hoje, a porta já está aberta. Hoje, o perdão já está disponível para todos aqueles que se arrependem, confessam e renunciam e deixam o seu mau caminho. Mas ainda assim, muitos vivem como se nada tivesse sido feito. Pessoas que se sentem indignas até para orar, pessoas que acreditam que precisam melhorar antes de se aproximar, pessoas que carregam uma culpa que o Senhor Jesus já pagou, e até mesmo pessoas que conhecem a igreja, mas ainda assim não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então, talvez a pergunta verdadeira não seja quem é Jesus, mas sim quem Jesus é para você. E se hoje você reconhece que Jesus não é apenas um símbolo religioso, mas o Cordeiro que mudou a história, então permita que essa verdade não seja apenas uma informação para você, mas transformação. Feche os seus olhos por alguns segundos e repita comigo dentro do seu coração agora. Senhor Jesus, eu reconheço quem Tu és. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és a solução final. E eu peço ao Senhor Jesus, fica na minha vida, não como visita, mas como presença permanente. Permaneça com seus olhos fechados, curve sua cabeça e deixa eu orar por você agora. Senhor Jesus, no poder do Teu santo nome, nós queremos nos achegar diante de Deus Pai, porque nós Te reconhecemos hoje como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e transforma destinos. E clamamos ao Senhor para que derrame sobre nós o entendimento vivo e pessoal do Teu sacrifício, não como religião, Senhor Jesus, mas como verdade permanente em nossas vidas. Amado Espírito Santo, não apenas nos visite, não apenas visite a vida desse irmão e dessa irmã hoje, mas permaneça na vida deles guiando atitudes, pensamentos e decisões. E remova toda a culpa, medo, mentira e condenação que o Teu sangue já levou na cruz. Abre os olhos, amado Pai, de cada um desses irmãos para testemunhar, não apenas com palavras, mas com experiências reais do Teu amor.
E que a partir de hoje, amado Pai, cada um desses irmãos e irmãs possam viver não como quem ouviu sobre o Senhor Jesus, mas como quem verdadeiramente conhece e vive aquilo que crê. E tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para você, não. Compartilhe com alguém que precisa entender que Jesus não veio para aliviar pecados. Ele veio para removê-los. E se você deseja continuar caminhando nessa revelação, queridos, eu te convido a comentar aqui embaixo, nos comentários do vídeo, eu recebo a verdade. Escreve aqui nos comentários do vídeo, eu recebo a verdade. Aproveita, já deixa o seu like, curta esse vídeo, clica aí no gostei, para que mais vidas sejam alcançadas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque amanhã nós temos mais um devocional especial para você. E lembre-se, palavras passam, mas revelações permanecem. Que o Espírito Santo de Deus te conduza à verdade que transforma, não por informação, mas por experiência real. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu espero você amanhã para o nosso próximo devocional. Um grande abraço e tchau, tchau!